Olá, começa agora o programa Fala Mais, eu sou Guilherme Reginato, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos de pessoas, desenvolvimento humano, comportamento humano, também trazemos alguns aspectos de empreendedorismo e eu sou suspeito para falar do tema de hoje, portanto, prepare-se. Ele está muito empolgado com esse tema de hoje porque é um tema realmente que movimenta adultos e hoje nós vamos falar porque ele também está movimentando aí crianças e adolescentes. Oratória nas escolas. E para falar desse tema, hoje nós estamos aqui com o Lucas Quisters Moraes, presidente da JCI, e também a Thaís Regina Santana, que é coordenadora desse projeto. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos vocês, todos nós. É uma grata satisfação estarmos aqui e apresentar o Oratória nas Escolas, que nós costumamos dizer que é uma das meninas dos olhos da JCI Rio do Sul e um pouquinho da JCI Rio do Sul também. Bem-vinda, Thaís. Bom dia, Gui. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu sou apaixonado por esse projeto. Por quê? Porque ele oportuniza a nossa sociedade, já no início, na infância, na adolescência, a ter o contato com a oratória, que é algo muito incomum, né? Eu confesso para vocês que na minha infância, na escola onde eu estudei, não tive a oportunidade, não tive esse acesso a treinos de oratória. Eu fui conhecer a oratória anos mais tarde, na vida adulta, e fui me desenvolver nessa área para hoje atuar, então, com um mentor nessa área. Mas quando eu vejo, inclusive eu tive a oportunidade de atuar como jurado algumas vezes, a turminha lá com, 13 anos, dando show, postura, gestual, tom de voz, expressão facial, tudo, feito da forma correta. Você fala, não é nem justo julgar, né? Só queria dar 10 aqui, dar parabéns e fechou o caixa e segue em frente. Como é que surgiu esse projeto? Porque ele é um projeto antigo já da JCI, né? Ele surge, se não me engano, em São Miguel do Oeste, na JCI São Miguel do Oeste. Mesmo formato que alguns outros projetos da JCI. Cada cidade tem a sua organização local, né? E aí ele ganha o Brasil. Ele se torna um dos principais projetos da JCI a nível de Brasil. Então, é um projeto catarinense. Ele é um projeto catarinense, surge em São Miguel do Oeste e ganha o Brasil. Hoje, em Rio do Sul, há mais de 16 edições já, estamos na 16ª edição. E aí, quase 20 anos de projeto ao longo de todo o tempo que ele foi criado até agora. Ele sempre acontece uma vez por ano, certo? E aí tem toda uma equipe, né, Thaís? Hoje você é a coordenadora, por exemplo. Sim. Eu estou como coordenadora esse ano, mas o projeto ele não acontece sozinho, né? A gente tem uma comissão hoje com 20 pessoas trabalhando nos bastidores por esse projeto e até o dia D que a gente fala, que é o dia da nossa grande final, que sai os nossos 2 finalistas, um da categoria Ensino Fundamental e Ensino Médio, para nos representar na estadual. Perfeito. Em relação às categorias, isso é bom a gente falar. Eu tenho a sensação, eu não conheço o projeto de dentro, mas que ele divide as escolas particulares das escolas públicas. Isso acontece ou não? Não, ele não divide. O que a gente faz é o seguinte, a gente divide sim as categorias, então a gente faz primeiramente um dia para ensino fundamental e outro dia para ensino médio. A gente seleciona 2 alunos da escola, da escola municipal e estadual e particular, para todas elas terem a oportunidade de competir entre si na final. Ah, perfeito. Então é por isso que eu estava com essa sensação da... Se eu puder contribuir, nós segmentamos as semifinais. Cada escola interessada se apresenta, faz a sua qualificatória e coloca o seu representante. E aí nós criamos semifinais segmentadas. Uma semifinal somente com escolas particulares, uma somente com escolas públicas de Rio do Sul e uma com escolas públicas regionais, que nós abrangemos, além de Rio do Sul, também mais cidades do Alto Vale onde não tem JCI. É nesse formato que aí nós, para tornar na final, ter representação de todos esses segmentos da educação básica, que nós facilitamos daí para as 2 categorias, ensino básico até 9º ano, ensino médio, e aí segmentamos as semifinais para que todos tenham a oportunidade de chegar lá na grande final também com representação. Perfeito. Então, na semi, a gente vai ter representantes de todas as escolas.
Muito bom. E é aí que cada escola, ela consegue pôr até 2 alunos se os 2 passarem, né? Um do ensino fundamental e um do ensino médio. Perfeito. E aí, como é que se dá essas eliminatórias? Por exemplo, eu quero participar. Sim. Isso parte do aluno ou parte da escola? Quem é para participar mesmo? É o aluno que decide ou é a escola que tem que ser parceira da JCI? É das 2 formas, porque a JCI leva o projeto para a escola. Nós conversamos com os diretores e quando a gente consegue que a escola tem disponibilidade, nós apresentamos o projeto para os alunos também. E aí, muitas das vezes, parte de interesse dos alunos. Vão ter 10 alunos interessados no ensino fundamental, por exemplo, de 7º a 9º ano. Aí o que acontece? A escola não pode inscrever os 10 alunos. Então ele faz a sua etapa eliminatória dentro do colégio e é aí que ele inscreve aquele aluno que melhor se classificou para participar da edição do ano dentro da JCI Sul, representando o seu colégio. Nessa etapa, vocês não se envolvem, é a própria A gente escola. não se envolve. Legal. Se precisar dar um suporte, a JCI tá lá junto. A gente traz toda a informação, se preciso nós levamos capacitações, oferecemos também capacitações para a comunidade, nós oferecemos capacitações para os professores, para eles lidarem com esses alunos. Então a gente dá um suporte bem bacana. E aí, então, oficialmente, cada escola ela pode inscrever, então, 2 alunos. Um do ensino fundamental Até o 9º ano. e o outro do ensino médio. Isso mesmo. Perfeito. Ou seja, quantas escolas a gente tem aqui na região? Mais de 40. Então, se todas as escolas participarem, a gente vai ter 40 participantes. É o nosso desejo. 40 do 80, ensino aham. fundamental, 40 do ensino médio. Exatamente. A gente abrange todo o Alto Vale. Sim. E ano passado nós tivemos 29 escolas participantes de todo o Alto Vale. Todos esses alunos participaram, né? Se inscreveram, participaram. E só do ensino médio nós tivemos 13 alunos participando da final, selecionados. Porque aí a escola também tem a opção de, esse ano eu só quero inscrever o meu aluno do ensino fundamental. Ok. Esse ano eu só quero inscrever o meu aluno do ensino médio. Perfeito. Tem isso também. Presidente, Diga. para quem vai assumir a responsabilidade da presidência da JCI, qual é uma entidade que nossa família tem muito carinho, Sim. porque meu irmão teve a oportunidade, o Gustavo Reginato, de ser presidente, e no ano em que ele foi presidente, nós estávamos muito próximos da entidade, e eu pude ver como é o mecanismo JCI, o organismo vivo que é a JCI, o quão incrível é o funcionamento, as pessoas realmente se engajam, se envolvem, os vice-presidentes, os coordenadores de projetos, e acaba se criando um clima interno muito positivo. E sempre que eu tenho a oportunidade de ser convidado por vocês, estar lá participando de algum evento, faço gosto de estar junto, porque me agrada muito. Agora, eu sei que para o presidente, o projeto Oratória nas Escolas é uma responsabilidade. Sim. Você já entra com o olho nele, né? Sim, com certeza. A nossa presidência, você viveu esse momento ao lado do nosso passado presidente Gustavo, né? Ela acontece num período, a gestão é um ano só, mas ela é um período preparatório de 3 anos e meio. Então, lá no ano passado, enquanto presidente subsequente, vai mapeando nomes, vai pensando como fazer, vai vendo o que deu certo no passado. É um projeto que também me enche os olhos muito. Eu sempre fui muito ligado à educação, além de advogado, eu trabalho com educação a vida inteira, né, na universidade. E trazer oportunidades para crianças e adolescentes também, nesse mesmo formato que você mencionou, de ter contato, de levar o desenvolvimento e fazer com que os adolescentes se abram também às oportunidades que vêm. E a oratória, como um todo, ela te traz confiança, ela te traz postura, ela te traz oportunidades que, se eu ficar quieto, fechadinho no meu canto, não terei. Ainda mais hoje em dia, com as tecnologias, que nós nos enclausuramos ainda mais no nosso espaço, porque o mundo está na palma da nossa mão através do celular. Então, é sim uma grande responsabilidade, ainda mais por nós falarmos de adolescentes, trabalharmos com frustrações em alguns momentos, trabalharmos com um concurso, porque, querendo ou não, nós adultos muitas vezes já não sabemos lidar com as frustrações. Imagina uma pessoa que está literalmente em formação, né? Aquela crise
aquele turbilhão hormonal que é a adolescência e por aí vai. Então, é sim uma responsabilidade muito grande. Ele é um projeto que ele traz um respaldo ainda maior para a nossa entidade JCI como um todo. Não vamos nem falar de JCI aqui, porque 64 anos eu ficaria 3 dias falando para vocês sobre, mas vocês conhecem sobre, né? Então, são os nossos projetos que sim trazem uma responsabilidade muito grande e que nos mantém vivos junto à comunidade, junto à própria JCI com os nossos membros. É um projeto que traz muitos membros, muita gente vem e se interessa, não, eu quero participar, mas o que me chamou a atenção foi o oratório. Então, realmente não está errada a sua percepção. Então, no seu caso, como coordenadora desse projeto, né, Thaís? É uma responsabilidade, talvez, uma das maiores dentro dos projetos que a JCI tem ao longo do ano. Mas ela dá conta. Dá, Eu sinto que ser coordenadora desse projeto, eu acho que vai ser a minha maior responsabilidade da vida, sim. Porque nós estamos trabalhando com sonhos de crianças e adolescentes. Eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Então, como o presidente falou, quando a gente entra na JCI, a gente vai se identificando com as várias áreas de atuações que a gente tem ali dentro. E eu me lembro como se fosse ontem, quando eu entrei em 2022, o barco andando, a comissão do projeto Oratória já estava andando e precisava, para o dia D, alguns aspirantes para auxiliar na final. E aí eu fui lá, me inscrevi, não sabia direito o que era. E quando eu entrei no auditório, que eu vi aqueles alunos vindo ao palco, eu não consegui fazer mais nada. Eu até ouso dizer que a minha contribuição daquele dia não valeu, porque eu fiquei encantada. O tempo todo olhando aqueles alunos, e aí esses 5 anos, eu fiquei em função disso todos os anos, até chegar a ser coordenadora. Foi quando o presidente Lucas me convidou e eu travei naquela hora. Que eu não pode, eu não consigo, não é para mim, eu sou muito... Você viu muita responsabilidade ali. Eu sou muito pequena para algo que é tão grande. Então, para mim, é uma grande honra e satisfação ser coordenadora do projeto. E só quem já teve a oportunidade realmente de estar no momento ali da decisão, ver esses jovens ali, é que consegue ter a noção da energia que tem ali, do quanto, porque talvez quem nunca teve a oportunidade de pensar, é só mais um concurso de oratório, o pessoal vai ali, faz a apresentação. Só faz um treino, mas não, existe uma preparação. Não, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida no emocional desses jovens, sabe? Porque uma coisa, sinceramente, gente, uma coisa é ele apresentar lá um trabalho de escola. Isso é uma coisa que todos nós já fizemos, ok? Outra coisa é uma apresentação de oratória. Eu não sei explicar o porquê é tão diferente, mas é. E você consegue perceber isso no olhar daquele aluno, daquele estudante. Na respiração dele, o quanto aquilo é um momento importante para ele, o quanto ele está nervoso, o quanto ele está enfrentando o próprio medo. E essa postura de enfrentar o medo tão jovem, em 12, 13 anos, é algo extraordinário, porque quantos de nós fez isso? De enfrentar medo com 12 anos, de se colocar lá na frente do público, 50, 100 pessoas lá, uma banca de jurados te avaliando, e você não errar a palavra, e você trazer ali o texto bem colocado, com a postura. Cara, é um troço muito admirável. Então assim, ela já tá alcançando algo que muitos adultos ainda não alcançaram. Eu não tenho a desenvoltura que eles têm. É impressionante, cara. É que não trabalha só a oratória, trabalha o emocional, trabalha o desenvolvimento pessoal daquela criança. Eu acho Posicionamento, né? Como que eu me porto, como que eu vou seguir na vida depois. Abre inúmeras oportunidades. Nós temos alguns casos de pessoas bem humildes mesmo, socioeconomicamente mais vulneráveis. Um exemplo mesmo que me chama muito a atenção, ela não tinha condições de treinar, mas a força de vontade dela foi tão grande, ela usava uma lata semelhante a uma lata de tinta para subir e usar como púlpito.
Olha só. Sim, e sem falar depois... A representação que você tem na vida da pessoa. Sim, exatamente, e inúmeras outras oportunidades. Então, temos alguns que foram campeões que receberam bolsas de estudo nos colégios particulares do Rio do Sul, enfim, e sem contar os textos, né? Tem textos que você ouve deles, que você para e reflete um pouquinho, são tapas na nossa cara, né? Tem um mesmo sobre uso de dinheiro no ano 2023, com uma desenvoltura, inclusive o menino Vitor Sandri foi o nosso campeão nacional naquele ano, que nós não temos a reflexão sobre dinheiro na vida que ele trouxe naqueles 5 minutos, que ele discorreu sobre o tema. E é incrível, e você falou, não é só a questão da técnica, eu ouso dizer que a técnica, ela é o que menos importa pro contexto do negócio, né? Porque é a tecla que eu bato, por exemplo, na minha linha de desenvolvimento da oratória aqui, a técnica, ela é a cereja do bolo. Mas o principal é essa capacidade de enfrentamento do desafio. Cara, o coração deles está saindo pela boca. E a gente acha que não tá. Tá. E eles estão encarando aquilo ali. Com postura, muitos conseguem segurar, assim, você acha que a pessoa não tá tranquila lá. Mas a gente sabe que não tá. E para ela é um desafio enorme. Ela se preparou, sei lá, por meses para chegar naquele ponto. Como é que tá a cabeça dessa criança? Como é que tá o coração, o mental, o emocional dela? Para isso tudo estar alinhado e reverberar a técnica, porque daí a técnica aparece. Sim. Quando você tá bem de cabeça, quando você tá bem no emocional, a técnica aparece. Cara, isso é uma vitória, isso é uma conquista que vale muito. Vale muito. Que muitos adultos não conseguem. Chega na hora, trava. Por quê? O emocional falou mais alto. Né? Se perde no texto, por quê? Porque a cabeça não estava boa. E aí eles com 13, 14 anos já estão prontos. E são pessoas que estarão na vida profissional já de cara muito à frente do mercado. Exatamente. Por isso que eu acho que esse projeto ele é maravilhoso. Porque ele coloca os participantes num degrau acima, profissionalmente falando, acima do comum. Coloca eles numa posição extraordinária. Né? Porque já chegam mais confiantes, chegam mais preparados. A comunicação, você sabe, Thaís, a comunicação é tudo. Quem se comunica bem, tudo tem. Sim. É fato. E para além do projeto Oratória nas Escolas, quando a gente leva até as escolas para desenvolver protagonismo, comunicação, esse ano eu quis ir um pouquinho mais a fundo e entender desses jovens, ao invés de oferecer para eles se inscreverem, perguntar o porquê eles se inscrevem. Porque eu também queria entender. Porque quando a gente fala de oratória, a gente pensa que a gente só quer destravar barreiras de timidez, né? E eu pude descobrir coisa muito além, e que para mim o projeto ele fez muito mais sentido. Eu tive um caso que eu pude conversar com uma ex-participante, eu perguntei o que te motivou a se inscrever? Tu queria melhorar a tua comunicação? Não, eu não queria melhorar a minha comunicação, mas eu tinha o sonho em cursar medicina. E eu não achei maneira nenhuma, porque ela vinha de uma família muito humilde, estudava em uma escola pública, e ela já entendia naquela fase da vida que os pais não teriam condições de ajudá-la, mas ela precisaria fazer alguma coisa por si. Foi quando surgiu o projeto Oratória nas Escolas, em que ela ficou sabendo que ela poderia se classificar da etapa local para estadual e da estadual para nacional. Ela viu ali uma oportunidade de ser reconhecida e buscar uma bolsa em um colégio particular. E ela se tornou campeã nacional. Uau. Uma escola particular deu a oportunidade para ela até me arrepia, tá? Caraca. Através do estudo ali na escola particular, ela conseguiu fazer o cursinho que ela precisava para prestar o vestibular e agora ela está na 7ª fase de medicina. Uau. Nossa, até eu me arrepio. Então, o projeto é incrível, é incrível. É extraordinário. E aí entra um monte de coisa, né? A meritocracia, né? A pessoa, quando ela tem uma visão extraordinária de futuro e ela vai, ela dá jeito, ela faz o que tem que ser feito e constrói as próprias oportunidades. Sim. Antes de encerrar esse bloco, eu gostaria só de te perguntar, Thaís, porque a gente falou aqui que é como a escola inscreve esses alunos. Mas aqueles alunos que têm interesse, onde a escola não vai participar, qual é o caminho que elas podem chegar até vocês e fazer parte desse concurso?
Já aconteceu de o aluno, por me conhecer, por nos verem, e o projeto ele tem uma repercussão muito grande, né? Nós não podemos inscrever o aluno, tanto que a gente pede a assinatura do colégio, né? Tem que ser por meio do que colégio. ter, né? Então, o que a gente faz? Já aconteceu ano passado, inclusive, de um aluno nos procurar, e aí a gente entrou em contato com o colégio, conversou, teve aquela resistência, era um colégio que nunca tinha participado, que talvez não entendia tão bem, não tinha parado ainda, né? E se inscreveu. E aí, esse ano, a gente teve a grata satisfação de o colégio, a gente entendeu como o projeto é importante, esse ano a gente quer participar, quanto que a gente pode se inscrever? Legal. E esse é o trabalho de formiguinha que vocês têm que fazer junto aos colégios, Sim. né? Que começa agora a partir de abril esse trabalho, certo? Isso. De visitação, de conversa com os colégios. Primeira ou segunda semana de abril, a gente já está trabalhando, a gente já tem uma agenda. E a nossa assessoria e a nossa gestora de padrinhos, porque também dentro da nossa comissão, nós temos dentro do projeto os padrinhos do projeto, que são membros da JCI. Eu quero ser madrinha de 2 escolas. E aí ela pega naquela nossa lista, então ela vira madrinha e ela fica dando apoio durante todo o processo para essa escola. E ali na primeira, segunda semana de abril, a nossa assessora, ela começa a entrar em contato com as escolas, agendando uma visita, e aí a gente vai. Eu, presidente, vice-presidente, padrinho, madrinha, visitar essa escola, falar do projeto. Muito E bom. aí a gente passa um prazo para eles se inscreverem. O prazo final de inscrição, nós ainda não temos hoje, porque a gente também, como o projeto Oratória nas Escolas, ele é da JCI Brasil, então a gente depende de algumas datas deles lá. E aí, a partir disso, a gente trabalha as nossas aqui para se encaixarem, né? Até para a gente fazer a nossa etapa eliminatória local, preparar esse aluno para estadual, né? E se passar também para nacional. Lucas, salvo engano, Rio do Sul já teve alguns vencedores a nível nacional desse projeto, não é mesmo? Sim, tivemos alguns, que eu me recordo em 2023, Vitor Sandri na categoria ensino médio, primeiro ano que nós tivemos a categoria ensino médio, inclusive é uma história incrível, ele saiu do Taió no meio da enchente, para acessar 470, sim. Ele sai naquela loucura que foi aquela enchente, aquela cheia em Taió, naquele momento, ali no mês de outubro, sim. Saiu de barco, de dentro de Taió, foi até a BR-470, seguimos a Tapejara e lá ele foi campeão. Tivemos a... Não, peraí. Uma loucura, assim. Peraí, como é que é essa história? Como é que é esse negócio aí? Vamos em partes, então, brevemente. Deixa eu só falar dos outros 2 que nós também tivemos campeões nacionais, eu já volto nesse assunto. Tivemos a Lara Luize, né? Em 2022. 2022. E antes disso, nós tivemos também a Jaqueline Vansvita, que se eu não me engano, é 2018. Na categoria... Até 2023, nós só tínhamos a categoria de Atana no ano. A partir de 2023 foi o primeiro ano com a categoria ensino médio. E ali, o nosso representante, Vitor Sandi, com tudo preparado, aquela loucura toda que foi enchente, morador de Taió. E foi uma inconstância, assim, gigantesca, porque a final, ela ocorre na nossa Convenção Nacional. Que em breve eu tenho notícias boas sobre Convenção Nacional, mas isso eu não posso falar hoje. Não pode falar? Hoje ainda não. Ainda não é oficial. Eita. E... Mas eu acho que eu já peguei. É por aí. É por aí. Nacional, eu tenho novidades, coisas boas. Nós nos candidatamos para JCI sediá-la Rio do Sul. em Rio do Sul em 2028. Estamos pleiteando isso, vai ser eleito agora, em outubro, na nossa Convenção Nacional de 2026. E lá Torcemos para que seja aqui, então. Sim, Deus é bom, Amém. vai ser. E o Vitor, ele é um morador de Taió, naquela loucura gigantesca, que pelo que eu me recordo foi a enchente histórica que o rio chegou ao nível mais alto em Taió. Sim. Pra Era um- eles lá. Não, Sim. e era um desespero que nós acompanhávamos, né? E eu acompanhei muito de perto, porque a nossa delegação da Convenção Nacional, ela vai toda junto, nós organizamos, e eu estava junto nessa pasta naquele ano. Então, para vocês terem uma ideia, nós viajaríamos na quinta de manhã. Na terça de manhã nós cancelamos o ônibus porque não teria passagem. Simplesmente aquele caos. E o Vitor disse, não, eu irei. Minha família vai me levar, nós vamos sair de barco de dentro de Taió se precisar e vamos para Tapejara. Se ele não fosse, o evento iria acontecer, ia Exato. ter o famoso WO. Exatamente. Ele foi. Ele saiu e foi. E me arrepia falar sobre isso, porque foi um evento assim gigantesco que
Só esse evento nós temos 3 dias de conversa para contar a história. E aí, chegando lá, ele foi campeão. E é ele, o menino que trouxe um texto para nós naquele ano, era sobre o uso do dinheiro. Ele que trouxe um texto para nós que, no mínimo, uns 3 tapas na cara de cada um, pela forma que nós lidamos com o dinheiro e não refletimos sobre. Então, histórias que realmente mudam vidas, que transformam as pessoas, que dão oportunidades, mas que, acima de tudo, pessoas, a nossa comunidade como um todo do Alto Vale, de uma responsabilidade gigantesca, independente do desafio, que as cheias são um dos maiores sempre, né? Não, eu vou assumir meu compromisso, eu estarei lá, e ele foi. Eu sempre costumo dizer que o jurado, por mais que ele tenha que seguir ali um julgamento extremamente racional, ele também é um ser emocional. Ele é um ser emocional, não tem como. O jurado, sim, não se envolver de certa forma. E isso não é um problema, porque a capacidade de gerar essa conexão emocional com o público e com o jurado também deve ser levada em consideração. Também é um mérito do aluno ou do competidor. Então eu costumo dizer, para quem vai competir, a técnica é importante, você tem que se atentar a ela. Mas não abra mão de, no seu texto, trazer um componente que gere uma conexão emocional, que toque o coração, que faça o jurado rir, que faça o jurado chorar, que faça o jurado refletir, pensar sobre algumas coisas. Porque nesse momento é o momento que o cérebro dele sai da técnica, vai pra reflexão pessoal sobre o que o cara tá falando. Pô, ele tá me dando um tapa na cara aqui. Pô, cara, ó, que isso que ele falou, pá, me fez repensar algumas coisas. Tapa na cara que a gente olha, obrigado. Exato. E aí você fala, cara, não tem como eu não levar isso em consideração na hora de avaliar. Por isso que, às vezes, o competidor que vence não necessariamente é aquele que entregou a melhor técnica, mas é aquele que entregou o melhor conjunto da obra, sabe? Que você olha e fala assim, nossa, esse cara me tocou de uma forma que não tem como eu não pontuá-lo. Então já fica, deixa aí a dica. E ele conseguiu conciliar as duas coisas. Ele trouxe uma oratória mais romantizada, mais sedutora. Legal. Chega no final, um dos gestos dele, ele foi no Dom Bosco, né? Daí tem o elevado do palco, ele se ajoelha e fala diretamente pro público. Então foi sensacional, ele foi perfeito, assim, foi perfeito. Não à toa, foi indiscutível. Na final nacional foi indiscutível. Queria ter acompanhado. Então ele vence a local, sim, vai para estadual e da estadual vai para nacional. Exatamente, essas 3 etapas que nós temos. Difícil, hein? Difícil. E a etapa estadual é ainda mais difícil que a final. A etapa nacional são 6 competidores em média normalmente. A etapa estadual, como a Thaís mencionou antes, nós tivemos em dados momentos 14, 16 competidores. Então você compete com uma gama de pessoas ainda maior. Então realmente é uma dificuldade muito grande e todos são vencedores. O que nós falávamos sobre o desenvolvimento da pessoa ter a coragem e assumir a postura de estar frente a uma mesa julgadora, aos professores, aos pais, que muitas vezes a maior cobrança, e fica uma dica, nós temos que estar ao lado, sim, só que a maior cobrança vem de nós mesmos. Eu não tenho filhos ainda, mas nós sabemos que nós queremos que o filho seja o exemplo e tudo mais. E muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas neles. Então, se puderem ter esse cuidado, porque são pessoas em formação, são crianças, uma transição para maturidade, para a vida adulta, que nem sempre estão preparados para lidar com isso. Muito bom. Thaís, nós já temos um tema para esse ano ou cada aluno pode trazer o seu texto conforme queira? Não, nós recebemos o tema da JCI Brasil todos os anos e o interessante e o que ajuda muito o aluno é que da etapa local até a nacional é o mesmo tema. E esse ano o tema já quero falar diretamente para as escolas e para os alunos, Projeto de Vida Sustentável, Pessoas, Planeta e Propósito. Então, os alunos que já querem se desafiar escrevendo os seus textos, diretores falarem sobre isso com seus professores trazerem esse tema para a sala de aula. Muito interessante. Por favor. Projeto de Vida Sustentável, Pessoas, Planeta e Propósito. Caraca! Se eu puder contribuir, nós temos muito viés da sustentabilidade nos últimos tempos.
Nós temos uma patrocinadora nossa que fomenta a nível nacional como um todo, é a BH, ela é uma empresa que trabalha com biodiesel, com sustentabilidade, então eles sugerem esse tema para nós, e a sustentabilidade é um tema latente há muito tempo, né? Então é nesse sentido, e esse ano também equilibrando sustentabilidade, planeta e propósito de vida, que é muito o que a JCI também faz, né? Trabalhar o propósito, pessoas com propósitos alinhados, com propósitos parecidos, em busca de desenvolvimento pessoal de bens comuns, né? Via de regra, impacto na comunidade. E só os 2 exemplos aqui que vocês citaram já são 2 exemplos de propósito, porque Exato. as 2 crianças, adolescentes, Sim. tinham fortemente já o propósito na sua mente e foram, independente das questões externas, deram conta de... Já são vencedores. Sem dúvida. Com certeza. Tem muitas escolas que já preparam os alunos, né? Isso é liberado? A escola, ela pode... Liberado. Um dos nossos objetivos é que esse projeto ele não seja só da JCI Rio do Sul, que as escolas adotem. Inclusive, nós temos casos de escolas em Laurentino, se não me engano, que já virou matéria do colégio. Todo ano tem que ter. Tem módulo dentro da matéria de português, eles fazem os concursos e para nós aqui do Alto Vale, a gente tem percebido que a aceitação desse projeto é muito bom, então eles não esperam mais por nós. Se o projeto Oratória nas Escolas em Rio do Sul não acontecer, dentro das escolas ele não vai parar, ele vai acontecer, então eles já se preparam o ano inteiro, eles só esperam mesmo pelo tema, datas, eles vêm muito afiados e preparados. Até eu gostaria de compartilhar uma história curiosa. Eu fui jurado do concurso interno de oratória do Rui Barbosa. E nesse concurso interno, que justamente a escola prepara os alunos, faz um concurso interno, o vencedor do concurso interno é quem vai pro concurso da JCI. E aí fui convidado para ser jurado, aceitei, obviamente, com muita alegria. E teve um rapaz que para mim, ele se destacou grandemente. Eu não me recordo o nome dele agora, mas ele é aluno do terceirão, ou seja, seria da categoria ensino médio. E a última oportunidade de participar. Última oportunidade de participar. E ele indo bem, era o melhor até então, em termos de técnica, em termos de voz, em termos de texto. E no final do texto, ele errou. E ele se perdeu. E aí ele travou. E aí ele errou e daí ele voltou e terminou. Mas esse erro custou a vitória. Porque é um erro técnico que você precisa considerar. Sim. E aí o segundo melhor acabou vencendo. Né? Mas se ele foi o melhor, ele não deveria vencer? Não, ele acabou não sendo o melhor porque ele cometeu um erro que comprometeu Naquele momento. a execução, comprometeu... Só que um cara com muito potencial, entende? Uhum. Muito potencial. E dali a 2 semanas, isso foi em 2024, naquele dia, 2 semanas depois, eu iria promover um evento de oratória, que era a imersão do Destravar ao Impactar, que aconteceu em Ibirama. Uhum. E eu procurei ele, depois do evento, e falei pra ele, cara, teu ingresso já tá garantido, inclusive se tu quiser levar um acompanhante, pai ou mãe, né, junto, Uhum. mas eu faço questão que você esteja lá, porque, cara, você é um fenômeno. Você tem um potencial gigantesco. O que aconteceu aqui foi detalhe que acontece. Uhum. Que pode acontecer. Você tá nervoso, cara. Normal, você tem que estar no terceirão, cara. Quem me dera eu ter tido a oportunidade de passar pelo desenvolvimento na oratória com essa idade. Né? Eu tive a experiência em 2017, com 20 e poucos anos de idade, quando fui receber um prêmio lá na Câmara de Vereadores, a comenda do mérito da imprensa, eu travei, cara. Fui falar lá na frente de 100 pessoas na Câmara de Vereadores e, cara, quase não consegui fazer o discurso. Só consegui porque eu li o discurso. Então, se eu tivesse sendo avaliado, eu não teria ganho. Exatamente. Porque eu optei pela leitura. E aí eu olho um jovem terceirão, aí um pequeno erro, né? Sim. E ele foi ao evento. A mãe dele levou ele lá, foi buscar ele lá, não acabou não ficando. E eu fiz questão de trazer ele no palco. Lembra disso, amor? Não lembro. Aí teve um momento que eu pessoal, contei a história, esse rapaz aqui é um fenômeno, esse rapaz aqui e tal, e ele deu uma palavrinha lá, daquele jeito dele. E eu fico pensando, cara,
perdeu a última oportunidade do terceirão, uma pena, faz parte, mas que leva como um aprendizado. Mas olha tudo que aconteceu a partir deste tropeço. Talvez se ele não tivesse tropeçado, talvez tivesse vencido, ótimo, maravilhoso, teria seguido e tal. Mas o quanto talvez essa oportunidade de ter ido lá no evento, ter subido num palco de um evento, né, ter visto ali a experiência real de estar num palco de um evento grande, legal, e falou com postura e tudo mais. Eu não tive a oportunidade de encontrar esse rapaz de novo, cara. Se tiver, me façam uma gentileza. Indique a JCI para ele, porque ele tem a oportunidade, depois dos 18 anos, se ele estava no terceirão, de ser membro da JCI, que é a oportunidade que a Thaís, por exemplo, aproveitou. Nós temos também os nossos concursos internos de oratória. A essência da JCI como um todo, ela surge a nível mundial, focada muito também para a oratória, no desenvolvimento e tudo mais, na Câmara do Comércio em São Luís, Estados Unidos. Então, se tiver a oportunidade, indique a JCI para ele. Vai ser muito bem recebido e nós temos a oportunidade também de que ele use a oratória lá dentro, para continuar se desenvolvendo. Inclusive, se ele estiver nos ouvindo, ou se alguém que conhece esse rapaz estiver nos ouvindo, eu não me recordo o nome dele, infelizmente, mas é um jovem de 18 anos, 2024 ele participou da eliminatória na escola, ficou em segundo lugar e eu acabei convidando ele para... Se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber e vai lembrar, certamente. E se eu puder contribuir, não aconteceu só com esse rapaz, é muito comum e muito frequente. Então, uma grande dúvida que os alunos têm e um medo também sobre isso é porque eles pensam que decorar o texto é o mais importante. Então, quando a gente fala que eles vão participar de um discurso de 3 a 5 minutos, que eles vão escrever um texto sobre aquele tema, eles se apegam muito em técnica e decorar. E aí, quando a gente vai muito preparado, com técnica, com postura, com gesto, texto decorado, mas acontece alguma coisinha ali no meio do caminho e a gente esquece uma palavrinha, a gente trava e não vai mais pra frente. Perde toda a continuidade, né? Porque aquilo tá muito robotizado, né? Então, um conselho que eu sempre dou, e eu gostaria de dar agora de novo para as escolas, para esses alunos que vão participar, primeiro, estudem sobre esse tema, conheçam o tema e, de preferência, se apaixonem pelo tema. Porque quando tu conhece aquele tema, mesmo que tu escreva sobre ele um texto e que tu decore ele, chegar lá na hora e tu esquecer alguma coisa não vai ser um problema, porque tu vai conseguir continuar, porque tu tem propriedade do que tu tá falando, porque além de tu ter estudado aquilo, tu aprendeu sobre aquilo, que é muito diferente de tu decorar. Perfeito. Aliás, quem tá falando é uma pessoa que tem propriedade para falar, né? A Thaís, ano passado, foi campeã do concurso de oratória interno da JCI, que os próprios membros têm essa oportunidade de ter esse desafio do oratória, a oratória interna da JCI. A Thaís venceu com muita propriedade, né, Thaís? Ano passado, sim, me desafiei, fui a campeã, representei a nossa entidade também no concurso na etapa estadual e foi muito bacana. Vira algumas chaves ali. Eu tive a honra de estar lá na banca de jurados. Foi meu jurado. E olha que dava um medo quando a gente vê o Guilherme como nosso jurado. Meu Deus. Não, mas a Thaís realmente deu um show. E o que a gente sentiu na apresentação dela, e aí a gente volta no aspecto emocional, né? Tava latente nela a vontade de vencer aquele negócio. Sabe? Eu não sei, mas tava latente, sabe? É uma coisa que ela trouxe isso pro microfone, uma garra, e de alguma forma aquilo reverberou na apresentação dela. E foi uma apresentação impecável, assim, redonda, todas as pontas, não deixou pontas soltas, uma boa história, uma boa lógica por trás, e com todos os méritos. E não foi fácil, hein? Porque tava boa a disputa. Tava muito boa a disputa. Tava muito boa. Nós temos uma outra história que me emociona também, até comentei depois do jurado das avaliações naquele dia contigo, né? Que foi um dia que também não foi nada fácil pra Thaís, né? Foi uma semana que ela tava com vários problemas pessoais, com a mãe no hospital, e no dia à tarde, assim, dizendo, não, eu não vou, não consigo ir, eu tenho que ficar aqui. Naquele dia. Eu estava com a minha mãe na UTI, esperando a pior notícia. E eu tinha uma decisão entre ir ou não ir. E foi aí que um colega, um companheiro, ele me mandou mensagem
E ele me mandou uma mensagem da seguinte forma: eu não quero ser uma pessoa invasiva, mas eu também não quero que tu me interprete mal. A tua mãe tá numa situação bem triste, bem complicada, mas tu, sentada em casa, não vai resolver o problema dela. E ela ficaria muito feliz se depois tu tivesse como falar isso pra ela. E aí eu fiquei resistente ainda, até perto da hora de ir. Tanto que, assim, quando eu fui tirar a foto, que passou, e eu fui ver a foto, né, com o certificado, com a premiação, eu pensei, meu Deus, eu tava destruída. Eu passei embaixo do chuveiro, caí dentro de qualquer roupa, eu jamais sairia de casa para participar de um concurso de oratória daquela forma, e eu só fui. Mas a tua motivação Exatamente. te impulsionou e fez com que... E aquele dia eu lembro como se fosse hoje, assim, ó, eu não sei explicar o sentimento que eu tinha dentro de mim. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. E quando eu abri aquela porta para subir a escada, Guilherme conhece bem a nossa sede, como ela é, eu conversei com Deus, eu disse para ele, se eu tô aqui é por algum motivo, então me mostra. E a partir dali, eu não sei explicar, desapareceram todas as pessoas. Eu subi, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não sei quanto tempo aquilo durou. Mas eu saí pensando, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora... E assim, ó, o sentimento de alívio, porque eu sabia que eu me conheço. Eu ia me cobrar muito depois por não ter feito. Não ter participado. Não ter ido, não ter Então, tomado a só decisão. ter ido, mesmo que não viesse uma classificação, né? Eu já teria ganho. Porque eu tinha conseguido chegar até o final aquilo que eu tinha me comprometido a fazer. Muito bom. É por isso que reverberou. Exatamente. Por isso que a gente conseguiu sentir isso, não sabia da história e tal, mas de alguma forma a gente não tem, cara. Ser humano é conexão, não adianta. A gente acaba recebendo isso também, né? Sobre a questão da técnica, da postura, do gestual, do tom de voz, o que é avaliado? Tem critérios já pré-estabelecidos? O aluno ele tem acesso a isso? Nós temos uma ficha de avaliação, né, disponibilizada para o jurado lá no dia, e a gente fala isso com os alunos também. Então, a gente tem várias situações, que é técnica, postura, gestual, até as vestimentas, né, a gente fala muito sobre isso. Então, tem vários pontos de avaliação, né? E esses itens compõem o regulamento. Ah, Está tudo perfeito. previsto no regulamento, que é o nosso regramento principal, por isso que, além de estarem atentos a esses pontos que são julgados efetivamente, mas aos demais detalhes do regulamento, quais detalhes, o que eu posso usar, o que eu não posso, de que forma me portar, enfim, se eu posso usar o celular na mão ou não, não pode, tá? Que fique claro, mas todas essas informações. O regulamento é fundamental. Sim. É a regra do jogo. Exatamente. Sim. E um detalhe, infelizmente, faz a diferença. Então, é importantíssimo estar muito atento a isso. As escolas nos chamem, conversem. Nós teremos os padrinhos Tirem que auxiliarão diretamente cada escola. Tirem dúvidas. As informações são centralizadas em um grupo único também, para que todos tenham a mesma informação. A regra é igual para todos no jogo, né? Então, basicamente é isso, mas nos chamem e estejam muito atentos aos regulamentos. O que normalmente, e aqui é importante a gente falar isso, as escolas ainda erram em relação ao projeto Oratória nas escolas? Esse é o ponto que eu digo pela minha experiência desde 2021 e infelizmente nós tivemos algumas situações que acarretou na eliminação do adolescente no concurso, foi não prestar atenção ao regulamento e não tirar aquela dúvida. Às vezes parece uma pergunta boba, mas é a velha história. Professores, vocês têm isso em sala de aula, eu digo para vocês. Não existe pergunta boba. O errado é não perguntar. Então, perguntem, questionem, seja a dúvida que for. A dúvida de um normalmente é a dúvida de muitos outros e isso evita essas falhas. Teve uma pessoa que usou um livro como um exemplo. Esse foi o mais cruel de todos. Era um gatilho, não poderia utilizar gatilhos de forma nenhuma como artifício visual. Ela usou um livro, era sobre leitura a fala dela. E numa escola, numa adolescente, que nós incentivamos o livro, infelizmente ela foi punida por usar um livro. Então, uma incoerência gigantesca. Então, justamente para que nós não caiamos mais erro de... Era uma boa competidora. Nossa, ela era campeã daquele ano. Pela nota daquele ano. Isso Tinha potencial para ser campeã. Tinha potencial para ir para a final, era numa semifinal, infelizmente. Então, como eu disse,
É um nível, você teve a oportunidade de ser jurado, são níveis altíssimos. Principalmente na semifinal, quando nós temos ali 12, 14, às vezes 15 competidores. Então, um detalhe faz a diferença. E já vou mudar aqui o assunto, mas... E que gatilho vocês costumam utilizar, já que não pode usar nada visual? Se usa o quê? A imaginação? Imaginação, o gestual, só pode estar você, o teu corpo e a tua vestimenta, basicamente, resumidamente. E a folha, se precisar ler como suporte. O apoio, né? O apoio. Folha é um apoio na tribuna. Mas tem um detalhe aqui. Até a interação com o público é limitada. Sim. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu convido a todos a fechar os olhos. Feche seus olhos e imagine por um momento a sua infância, por exemplo. Se eu não me engano, não tem no regulamento. E que aí, não por tinha. isso, é muito interação. interessante estar bem atento ao regulamento, porque Pode ano ser passado sutil, né? não pode, Sim. e talvez esse ano possa. Isso. O regulamento está mudando todo ano, que é realmente para aquele aluno estar muito atento, e a gente também tem muitos casos de alunos que já participam por muitos anos. Então, fica muito fácil, digamos assim, não fica? Porque ele pensa, eu participei da primeira, a segunda foi igual, a terceira vez que eu participei foi igual, então a quarta vez vai ser igual. E eles acabam não estudando esse regulamento. Se eu pudesse dar mais um conselho para os professores e os alunos, é estar muito confortável no dia. Né? A gente não se importa se esse aluno ele vai com uniforme escolar, se ele vai... Isso é a escola e o aluno, né? Se ele vai com uniforme escolar, se ele vai com uma roupa que ele se sinta mais à vontade, mas que realmente ele se sinta muito à vontade. Teve um caso muito específico, assim, ó, que eu me lembro muito bem. A gente teve uma participante que ela foi brilhante. Ela se classificou e ela foi, de longe, a que mais se destacou. Mas aí, no dia que ela competiu, né, com os outros alunos, outro ambiente já, por algum motivo, ela usou um salto. E ela não estava preparada para aquele salto. E aí, dificultou muito a locomoção dela no palco. E aí, ela não perdeu, digamos... Ela não performou como poderia. Não. E aí a oratória dela foi perfeita, foi impecável, mas ela ficou muito robotizada, ela não conseguia se locomover. E conta. A gente já teve casos de oradores incríveis, mas que eles estavam muito nervosos, eles tremiam muito, que eles foram abaixar, eles quase caíram. Então, nem tudo é falar e como falar. Tem uma série de coisas para... Exatamente. Serem avaliados. O que eu costumo dizer é cuidado, por exemplo, para não mecanizar o gesto. Sim. Então você decora não só a palavra, mas decora o gesto também. Então no teu cérebro, tu já tá com a projeção formada. Então, por exemplo, quando eu falar, no momento em que eu falar a palavra alto, eu vou fazer esse gesto aqui com o meu braço para mostrar que foi uma coisa alta, né? Que a pessoa era alta, sei lá. E aí vira uma coisa muito robotizada, porque não é natural. Opa, agora eu tenho que fazer assim, agora eu tenho que baixar o braço, agora eu tenho que apontar o dedo, agora eu tenho que trazer o dedo de volta, agora eu vou fechar as minhas mãos com um sinal de força. E isso tem que ser leve, isso tem que ser natural. É melhor que você às vezes não faça do que fazer e ficar muito na cara que foi uma coisa... Até o gesto tá decorado. Sim. Então esse é um ponto. E o segundo ponto aqui que eu gostaria de trazer, todas as vezes que eu fui jurado, eu percebi que grandes oradores perdiam pontos por se manter no texto focados na lógica, na racionalidade. Ou seja, eu crio um argumento a partir do tema, né? Thaís, permita-me, como é o tema novamente esse ano? É sustentabilidade, pessoas, propósito e... Projeto de vida sustentável, pessoas, planeta e propósito. Ok, daí eu tenho um ponto. Vamos supor, meu ponto é a gente precisa economizar água. E aí eu vou lá e uso estatísticas, uso dados, uso matérias de jornais, uso para justificar o meu ponto. Tudo isso é válido. Uhum. Mas e uma história de vida? Exatamente. E um caso que aconteceu contigo? E uma situação que envolveu teus pais? Que, entende? Traz um componente pessoal, uma história, alguma coisa. Seja uma história engraçada, seja uma história comovente. Porque a história, ela traz o componente visual para quem está ouvindo. Conecta, né? Quando eu estou trazendo dados, estatísticas,
Eu tô pensando, quem tá ouvindo tá pensando no número, tá pensando na lógica por trás. Quando eu conto uma história, a pessoa que está me ouvindo, ela cria a história na cabeça dela. Ela vai para dentro da história. Então ela começa a visualizar a história. Quando o jurado ou o ouvinte, ele faz isso, ele sai do campo técnico e ele vai para o campo pessoal. Ele começa a criar uma conexão com você, porque ele está visualizando a tua história. Então isso é fundamental. Não deixem de inserir uma história no texto. Você tem 5 minutos para isso? É 5 minutos, né? 5 minutos. De Era 5 tempo minutos. suficiente. Sim, Você pode, 1 minuto você pode usar contando uma história. exatamente. E a história, ela corrobora o teu ponto. Ela fortalece. Estruturar a apresentação, né? Exatamente. Então não se atenha apenas a dados, estatísticas, a lógica por trás do teu ponto. Sim. Traz um componente emocional e para isso, contar histórias é. Fica essa dica para os nossos professores que dão muito suporte, agradecemos principalmente a parceria com as escolas e professores, mas que auxiliam realmente nessa estruturação de texto para que conecte realmente, não somente trazer razão, mas trazer senso. A história é uma coisa que ela torna, a história é o que torna a tua fala memorável. Ou seja, faz ela permanecer na memória das pessoas. Eu lembro, por exemplo, que teve um competidor no concurso interno da JCI, eu lembro da história que ele trouxe. Sei, inclusive, quem é. Que é a história que ele era muito introvertido, que ele tinha problemas sociais, Exatamente. inclusive estava desenvolvendo uma depressão por conta disso, estava indo por uma questão grave de saúde, e o que libertou ele foi ele ter desenvolvido a comunicação. Sim. Foi ele ter desenvolvido a sociabilidade, foi o que curou ele. E desenvolveu ele um pouquinho. É o nosso presidente de 2027 na JCI. Que Exatamente. legal. Petiro, Ariel. Exatamente. É o Ariel, Era exatamente. a história Então da a vida. história dele me marcou. Então se tornou memorável. Então eu não esqueça a história. Tecnicamente, teve algumas questões ali que a Thaís utilizou a técnica de maneira impecável e fez com que a Thaís fosse verdadeiramente com méritos a campeã. Estudou o regulamento, né? Estudou. Mas viu a importância do O regulamento? componente da história ele foi muito bem. Exatamente. E aquilo valorizou a apresentação dele, para além das técnicas. Sim, com certeza. Então fica... Super. É o detalhe, né? É o detalhe que se a técnica tivesse nivelada, com certeza o diferencial teria sido esse. Exatamente. Esse teria sido talvez o diferencial se tivesse nivelado Sim. E, a parte técnica. e é o que acontece, como já mencionei anteriormente, o nível dos nossos adolescentes é muito alto. Então, todo detalhe faz diferença. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso programa, mas eu quero que vocês reforcem aqui para as escolas como é que faz para se inscrever, para ter um aluno representante no concurso, no projeto Oratória nas Escolas. Então, como em todos os anos, a gente vai enviar um link de inscrição para as escolas. A assessora vai entrar em contato com as escolas, agendando uma visita. Aquelas que não puderem nos receber, né? Acontece também por questões de incompatibilidade de agendas. A gente vai enviar ainda assim o link, não tem problema, e se atentarem aos prazos de inscrição, né? Nós ainda não estamos com a data que vai ser enviado e nem com a data que fecha o prazo de inscrição. Mas após passar as visitas, a gente já consegue fornecer para as escolas. A gente tem o grupo de WhatsApp com todas essas escolas que participam. Se alguma escola estiver de fora, que estiver nos assistindo, nos ouvindo e quiser participar, pode entrar em contato com a gente, né, presidente? Sim. Através do nosso Instagram oficial, JCI Rio do Sul, pode mandar uma mensagem lá no direct, que eles vão direcionar para mim. Eu vou entrar em contato com essa escola, vou adicionar ela no grupo e tudo acontece ali. E daí nós também temos os nossos padrinhos que estão dando suporte o tempo todo até o dia da nossa etapa local, e depois a gente fica com os alunos até onde eles chegarem, né? Maravilha. Então é só ficar atento Exato. e não perder o prazo. Exatamente. Ficar atento, não perder o prazo. Nós vamos entrar em contato, como a Thaís bem mencionou, e agradecer mais uma vez a abertura das escolas como um todo, porque sem eles nada acontece, nada ocorre sozinho. A JCI, eu costumo dizer que a JCI em si não existe. Aquele prédio lá tá lá, mas se não forem as pessoas que estão lá, e isso são para todas as entidades, o teu podcast, o trabalho de vocês, são as pessoas que fazem, né? Perfeito.
parcerias. Então, agradecer a parceria com as escolas, agradecer a parceria com vocês por disponibilizarem esse espaço para nós divulgarmos o projeto e divulgarmos um pouco mais da JCI também, além de toda a parceria de muito tempo que já vem com a JCI através da família toda. Um prazer. E esse ano vem mais. Que assim seja. Esse ano vem que assim mais. seja. Com certeza. A gente Grandes projetos em parceria já sendo executados. fazemos gosto de estar próximo a vocês, porque entendemos que a JCI transforma vidas, constrói novas histórias e a gente quer estar perto disso, sem dúvida. Exatamente. Obrigado pela participação Obrigada. de vocês. Eu que agradeço. Nós que agradecemos mais uma vez, contem conosco e com a JCI acima de tudo. A comunidade também conta conosco com a JCI acima de tudo. Maravilha, né, Grazinha? Foi uma alegria entender melhor desse projeto e também esclarecer para a comunidade e para todos os estudantes que desejam participar, assim como as escolas. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!